Vai começar mais um episódio da série A Força do Meu Nordeste, hoje é aqui no sítio São Francisco, na cidade de Prata, no rebanho CVC. Nós iremos ouvir a história de Lara Nóbrega, que hoje é proprietária da fazenda Joia Rara, mas que chega a esse grande marco, tem toda uma história e você acompanha a partir de agora. Olá pessoal, eu me chamo Lara Nóbrega. Hoje eu vou falar um pouquinho da minha paixão para vocês e explicar da minha trajetória até a fazenda Joia Rara. Lara, você cresceu em meio à caprinocultura. Conta pra gente como é que foi a tua infância. Eu acho que um dos motivos para eu ter tido um desenvolvimento tardio justamente nessa área é porque era uma coisa que era muito do dia a dia, tão presente que me tornava um pouco alheia a isso. Essa casinha aqui que a gente está na frente agora era a casinha que eu brincava quando eu era criança, aqui do lado dos currais, do lado dos animais. E eu acho que crescer com a caprinocultura, crescer assim perto dos animais, eu não morava aqui, mas a maior parte do tempo, na infância, a gente sempre vinha para cá. Meus pais sempre trabalharam na Prata, então a gente estava mais aqui no começo da minha infância do que em João Pessoa. Eu acho que crescer com tudo isso foi uma coisa muito boa. Minha família, minha mãe, meu pai, sempre foi muito apaixonado pelos animais e eu via com muito respeito a caprinocultura, as cabrinhas, né? Que a gente criança só acha bonitinho. Via com muito respeito, achava bonito, achava fofo. Mas eu não me imaginava trabalhando com isso. Não me imaginava, mas hoje em dia eu não me imagino vivendo outra vida. Lara, e a partir de quando surgiu essa paixão pela caprinocultura, que a gente sabe muito bem que hoje você é extremamente apaixonada? Efetivamente, ela surgiu tem um ano e pouquinho. Surgiu graças ao Circuito Apaco. Inicialmente, eu era acadêmica do curso de Direito e antes de fazer na UFPB, eu passei 2 anos tentando fazer Direito na USP. Não passei na USP, decidi ficar aqui na Paraíba e as aulas da Paraíba estavam demorando um pouco para começar. Ia começar só em junho, eu ia ficar livre. Aí, né, como todo jovem, quer dinheiro. Aí eu fui trabalhar no circuito. Tava precisando de alguém para fazer a mídia da Apaco. E conforme eu ia trabalhando no circuito, a gente tem que fazer entrevista com os juízes, a gente tem que entender um pouco para conseguir fazer os conteúdos. Foi quando, na segunda etapa do circuito Apaco, ano passado, conversando com um dos jurados, ele me explicou, ele parou assim, me explicou tudo que meu pai falou a vida inteira, mas eu não prestava atenção. E eu parei e fiquei, não é que isso é legal? Não é que isso é interessante? Aí foi quando despertou a curiosidade e conforme as exposições foram passando, conforme eu fui me envolvendo mais aqui em casa também, eu quis virar criadora antes de trocar o meu curso. Me apaixonei pela raça anglo-nubiana. Tem um colega criador também na Paraíba, que é um entusiasta como eu, e ele me fez ficar cada vez mais apaixonada pela raça. Então, eu acho que a minha paixão pela caprinocultura, ela nasceu dessa forma, mas é algo que está em constante crescimento. Eu aprendo todos os dias, eu observo todos os dias, aprendo desde os meus tratadores até os médicos veterinários que eu acompanho. E conforme eu vou aprendendo, eu vou me apaixonando. E eu acho que hoje em dia não seria exagero dizer que é a maior paixão da minha vida, é a caprinocultura, é a raça anglo-nubiana também. E é isso. Ô Lara, vendo toda essa tua história, mas antes de você ser apaixonada, antes de você ter a própria fazenda, que a gente vai já já falar para o pessoal qual é o nome da sua fazenda, tem toda uma história. A gente está dentro do Caprio CVC, onde foi que começou, onde você começou a dar Sim. os primeiros passos e aonde também surgiu essa paixão. Conta um pouco para a gente sobre a história do CVC e a grande importância que ele tem na sua vida hoje em dia. Sim. Bem, eu cresci com meu pai criando cabra. Meu pai cria cabra há mais tempo do que eu sou viva. Então, não foi algo que começou quando eu era criança e foi uma novidade na nossa vida. Cresci com meu pai viajando atrás de reprodutores para fazer melhoramento genético. Cresci com meu pai participando de exposições e levando a família.
Inclusive, acho que a maioria das fotos que a gente tem quando era criança, eu, minha mãe, minha irmã, meu pai, é justamente em Uhum. exposições. A gente está aqui também no local que meu pai, entusiasta de exposições, entusiasta de tudo isso, de saber o valor de uma exposição para a fomentação do melhoramento genético, fez uma exposição aqui em casa já, se eu não me engano, 2010, acho que sim, acho que eu tinha uns 5 anos. E eu acredito que seja isso. É, Em outro momento, eu acho justo deixar meu pai contar sua própria história. O que eu lembro é pouco, como eu falei. A maior parte da história do CVC aconteceu quando eu era muito criancinha, então eu acho que é importante ele falar. Os detalhes eu não lembro. Eu realmente só sei que eu cresci com meu pai sendo muito apaixonado pela caprinocultura e por muito tempo ele deixou essa parte da vida dele em segundo plano, realmente como um hobby. E hoje em dia, toda a minha casa e ele, eu tenho certeza, é muito feliz que a gente pode viver disso, que a gente tem o agro todos os dias na nossa vida. E eu acho que eu nunca vi meu pai tão feliz na vida dele como ele está hoje em dia. Ô Lara, quando se fala de exposição, né, a gente que tem rodado esse circuito, né, essas exposições da Paraíba e fora da Paraíba também, no teu modo de pensar e na tua visão, qual a importância que tem uma exposição para um criador? Eu acho que, principalmente aqui na Paraíba, que é o cenário que eu mais sou acostumada, Uhum. a gente tem o cenário perfeito. A gente tem as exposições alinhadas de um programa de melhoramento genético. Então, as exposições a gente consegue fazer de palco para ver os resultados desse programa. Então, hoje em dia, as exposições têm sido, sim, uma vitrine normal, de o seu Capril demonstrando o seu melhor, mas também é uma vitrine do fruto do governo da Paraíba, da APACO, dos criadores. As exposições hoje em dia têm um significado sem igual e toda exposição, todo ano, é motivo de ficar feliz pelo melhoramento genético que a Paraíba vem construindo. Lara, um ponto muito importante que tu destacou foi sobre essa migração da faculdade de Direito para a faculdade de Medicina Veterinária. Conta um pouco para a gente sobre essa migração e que, querendo ou não, está envolvido a sua paixão pela caprinocultura. Então, eu comecei a faculdade, eu já estava no circuito. Minha faculdade começou em junho do ano passado, e foi logo após a SPAP. Uhum. Na SPAP, ano passado, foi a Copa Cabrito, da Anglo-Nubiana, a raça pela qual eu sou apaixonada. E foi a primeira vez que eu vi tanto ângulo junto e eu pude notar o quão apaixonada eu era pela raça. Fui perguntando aos criadores que estavam lá presentes e eu culpo diretamente a Anglo-Nubiana por me fazer trocar de curso. Eu não estava feliz, não era o que eu estava achando que era, eu não sei realmente se eu não tivesse me envolvido com a caprinocultura, eu teria mudado de curso, mas eu já estava querendo fazer outra coisa, já estava me interessando por áreas da medicina veterinária e eu ficava falando para mim mesma, não, eu só quero ser criadora, isso aqui todo criador tem que saber, tem que pesquisar mesmo, tem que saber isso aí. E eu acho que um marco para eu ter decidido foi justamente a Nacional da Anglo-Nubiana, em João Pessoa. A Nacional da Anglo-Nubiana acabou num domingo em João Pessoa e na segunda eu acordei decidida, falei para os meus pais que eu ia trancar o curso, que eu não queria mais, eu queria fazer medicina veterinária. E foi um momento muito importante. Eu estava minha casa inteira já estava esperando por isso. Eles me pediam, eles estavam ansiando que eu fizesse medicina veterinária. Eu acho que quando você está fazendo uma coisa que você gosta, é impossível você não transparecer para todo mundo, não ficar claro para as pessoas o quão apaixonada você é. E foi isso que aconteceu comigo e por isso é muito importante você ter uma família que lhe apoia, que lhe ama e que vai estar ali do seu lado em todas as suas decisões. Lara, a gente vê sobre a tua paixão, né? Quando se fala sobre a raça anglo-nubiana, teus olhos chegam a um brilho e teu pulmão chega a encher em falar sobre a raça. Explica um pouco pra gente sobre a paixão que tu tem pela raça e sobre a raça especificamente. A anglo-nubiana, como todos conhecem, é conhecida como a bela raça, então não é difícil você se apaixonar ao olhar para a anglo-nubiana. É uma cabra que ela anda bem,
É uma cabra que ela anda com a cabeça erguida, ela tem essas orelhas que dão essa majestade, o chanfro também muito imponente. Então não é difícil se apaixonar pela anglo-nubiana. Eu, particularmente, quando eu fui conhecendo mais a anglo-nubiana, fui me apaixonando ainda mais. É uma cabra que ela não dá rios de leite, mas é um leite de altíssima qualidade, extremamente saboroso, com níveis maiores de sólido, ou seja, ele é melhor para ser utilizado para se fazer queijos, para se fazer doces e iogurtes. Você usa menos quantidade de leite para o produto ser produzido. Então, apesar de não ser uma cabra que consegue competir em torneios, competir em volume com outras raças do tronco suíço, é uma cabra de altíssima qualidade. Além da sua capacidade materna ser altamente elevada também, a Anglo é uma cabra que ela consegue parir 3, às vezes 4 cabritos, de forma extremamente tranquila. É uma cabra de grande porte, rústica, extremamente profunda. Então, é uma cabra apaixonante em todos os seus sentidos. Além de ser linda, ela é extremamente funcional. Docilidade é o que não falta nela, né? Lara, a gente vê toda essa paixão e essa trajetória na caprinocultura. Um pouquinho também da história do CVC, que foi onde tudo começou. É, o que a caprinocultura hoje em dia representa para tu? Como eu bem falei, representa, além de tudo, além de ser uma grande paixão, hoje em dia representa como eu quero viver minha vida. Uhum. Eu, além de fazer medicina veterinária, eu também me realizo muito como criadora e eu quero continuar fazendo isso. É sensacional você criar cabra, você botar ali, você planejar uma estação de monta, você vê ela prenha, você vê os cabritinhos nascendo. É revigorante, gente. Então eu acho que hoje em dia significa isso para mim, a forma como eu quero viver minha vida e meu ponto de paz e paixão. Mediante a toda essa história, a toda essa trajetória na caprinocultura, você é uma jovem empreendedora, e com esse empreendedorismo que é a Fazenda Joia Rara, né, que chegamos a esse grande marco. Conta pra gente como surgiu esse interesse de formar uma fazenda, especificamente com a raça anglo-nubiana. Primeiramente, começar pelo nome, eu queria homenagear a prata, o nome da fazenda, de alguma Uhum, forma, e por isso Joia Rara, que a prata é a joia rara do Cariri. uhum. E também porque a raça anglo-nubiana, para mim, é a joia rara da caprinocultura. Então, esse nome para mim significa isso, é um nome muito importante para mim, carrega muito significado. E inicialmente a joia rara, ela não era uma ideia minha. Foi um presente do meu pai para Uhum. mim. Ele vendo que eu estava me apaixonando, fez isso para me incentivar e me deu meu afixo e 4 animais iniciais. Foi como eu comecei, comprei de 2 criadores aqui da Paraíba, amigos queridos. E é basicamente isso, a joia rara ela surgiu despretensiosamente, assim como a caprinocultura e a anglo-nubiana na minha vida, mas hoje em dia é minha grande paixão e é meu trabalho. Eu espero que seja muito frutífero um dia. Lara, é muito importante a gente enfatizar sobre você ser uma jovem empreendedora, né? E no segmento agro, né? Na caprinocultura, no segmento agro. Deixa um recado para essa juventude que pensa em empreender. Eu acho que tudo que você faz com paixão se torna mais fácil e para mim se tornou ainda mais fácil voltar às minhas origens, voltar ao meu berço Uhum. e tudo se tornou mais fácil. Eu sou muito privilegiada, eu tenho uma família que trabalha com isso, eh, pelo tempo que eu sou viva, basicamente. Meu pai é extremamente envolvido nesse setor, Uhum. então eu tenho muitos privilégios, mas é muito importante sempre você fazer as coisas com paixão. Tudo vai se tornar mais fácil. O trabalho é árduo, não importa o setor que você vai participar, mas se você faz com paixão e dedicação, se torna mais tranquilo. Sendo mulher jovem empreendedora, deixa um recado com breves palavras para as jovens empreendedoras que pensam em empreender. Comecem, não tenham medo de começar e se rodeiem de pessoas que queiram o seu bem. No meu caso, é a minha família, que me apoia em tudo que eu faço, fica feliz por cada conquista minha, me apoia quando eu erro, me ajuda. E é isso, gente. O importante é você ter sua família ao seu lado.
E a gente vai chegando ao final e eu agradeço a Lara por abrir, né, o espaço da sua fazenda para poder contar um pouco da sua história. Né, Lara, muito Eu que obrigado por agradeço. acreditar e confiar no meu trabalho e por me convidar. Eu que agradeço. E já deixo um recado para você, né, que vai assistir esse vídeo até o final. Não se esquece de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. E vamos embora, porque o Cariri paraibano, ele é cheio de histórias, assim como essa de Lara Nóbrega. Obrigada, Eric.